Assembleia de Deus, harmonia. Queridos, nós vamos agora, bem rapidamente, realizar uma leitura no livro dos Salmos, Salmo de número 37, e nós vamos ler os versos 3 ao 5. Eu estou tão satisfeito pelo que já ouvi, que acredito que todos estão alimentados, além do louvor, aquilo que foi dito pelos irmãos até aqui. E agora nós vamos ler. Nessa versão, diz assim, Salmo 37, versos 3 ao 5. A igreja localizou, diga amém. Confia no Senhor e pratica o bem. Assim habitarás em paz na terra e te nutrirás com a fé. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Em outra versão diz assim, confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. Amém? Ó Deus, que bom é estarmos ouvindo a Tua palavra. Ela nos alimenta, ela nos dessedenta, ela nos engravida de esperança, ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, é bússola que nos indica a direção certa. Ó Deus, os teus conselhos são grandiosos, maravilhosos. Nos ensina a fazer a nossa caminhada sem nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas seguindo a tua orientação. Pai, que cada filho teu que aqui está, bem como aqueles que estão ouvindo de casa e vendo, sejam igualmente abençoados, orientados, ensinados por Tua palavra. Nós te damos graças por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém. Podem assentar. Meus queridos, viver neste mundo é um grande desafio, não? É claro que sim. O mundo cercado de pessoas que se desviaram da verdade, numa busca fora da orientação divina, especularam demais, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, perderam completamente a finalidade da existência e cada um tomou o seu próprio caminho e, portanto, ficaram destituídos, distantes da glória de Deus. E essas pessoas tornaram-se predadoras da própria raça humana, de sorte que a gente fica muitas vezes enjaulados
em nossas próprias casas fechadas, trancadas, muradas, e a gente se tornou assim, não por causa de animais ferozes, peçonhentos, mas por causa de pessoas iguaizinhas a nós, que deixaram a orientação que foi dada aqui a princípio pelo nosso irmão Bruno e tomaram rotas estranhas, difíceis, complicadas, seguiram o conselho dos ímpios, resolveram ficar com os escarnecedores. Com Jesus, com relação a Ele veio para estes, mas eles não o receberam, eles rejeitaram a proposta da vida, e portanto o mundo ficou muito difícil e complicado. Estamos vendo no nosso país as pessoas que nós mesmos indicamos para lá através do nosso voto, e eles se tornaram os piores predadores da raça. Colocaram o Brasil no lugar que está hoje, uma crise cada vez pior. Esse é o mundo. Mas a esperança da igreja é que nós continuamos confiando na providência de Deus, que está acima de todas estas coisas. E este salmo que a gente leu, ele vem acender essa esperança. Ele vem com o propósito de fazer com que a gente tome uma nova força, a gente pise firme e diga: quem está no trono é o Senhor, e Ele tem poder de fazer cessar as guerras até o fim da terra. Ele tem poder de destruir os inimigos e fazer prevalecer o seu povo, porque Ele diz: ainda que venham os desobedientes, aqueles que estão hoje sendo influenciados pelos espíritos malignos, por serem filhos da desobediência, mesmo que caiam 1000 de um lado, 10.000 do outro, se você confiar realmente no Senhor, você vai fazer a sua travessia com segurança. É isso que está sendo dito aqui. E como palavra de Deus, a gente precisa abraçá-la, aceitá-la e cumpri-la em nossa vida. Ele nos ensina aqui a obter recursos essenciais para vivermos nesta terra, sob a sua proteção, sem perder a ternura, sem perder a esperança, cheios de segurança em Deus. Veja o que ele diz no primeiro verso que a gente leu: confia no Senhor e pratica o bem, habitarás em paz na terra e te nutrirás com fé. Amém? Olha o que ele está prometendo aqui. Ele está trazendo essa possibilidade para uma coisa prática.
para algo factível, para que a gente comece fazendo o nosso possível e Ele fazendo o impossível, contanto que a gente possa receber a proteção que Ele nos garante. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Você crê nisso mesmo, de verdade? Diga amém. Eu descansei hoje nele. Você descansou? Hoje eu estava caminhando e tantas coisas às vezes querem nos perturbar, preocupar, e a gente pensa no nosso netinho, nos nossos netos, olha para o mundo e diz: como será? Mas eu resolvi fazer uma coisa: confiar que Ele abençoa até 1000 gerações daqueles que temem o seu nome. Amém? E Ele está dizendo aqui: olha, você simplesmente faça o seguinte: confie no Senhor e faça o bem. Você não se desespere, você não aceite nenhuma proposta para se tornar ruim, mal, maligno, planejar o mal dos outros, alimentar o mal no seu coração, assistir o Jornal Nacional todo dia e quando terminar você desliga e fica com a cabeça fervendo, o coração pesado e o ódio brotando dentro, dizendo: se eu pegasse ele eu estrangulava. Aí você não precisa dizer nada disso. Você é do bem. Você foi chamado para confiar no Senhor. E o que confia no Senhor é como o monte de Sião, ele não se abala, ele permanece para sempre. O que nós precisamos é confiar no Senhor. Por que você está se desesperando? De onde você veio? Veja que Deus tem te abençoado. Você só tem crescido. Você tem buscado alimentos e tem alimentos na tua mesa. Os filhos dos leões, a Bíblia diz, eles padecem às vezes de fome, em função de uma série de coisas. Os desmatamentos, todas as adversidades que atacam a natureza faz com que eles sofram. E está um versículo lá dizendo: eles sofrem fome, mas aqueles que temem ao Senhor de nada terá falta. Ele vai providenciar para ti. Você crê nisto? O salmista disse: eu fui moço e agora eu estou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Esse é Deus. Ele está dizendo: o que você quer? Ah, Senhor, eu quero habitar em paz na terra. E mais, eu quero ser alimentado, eu quero manutenção. Aí ele diz: fica tranquilo, você não confia em mim? Então vai cantar feito as aves dos céus, porque elas têm muito menos valor do que você, e eu estou alimentando cada uma delas. Depois ele está dizendo: olhe para os lírios do campo. Você está muito preocupado com as vestes? Eles não têm nenhuma preocupação.
e sou eu que estou vestindo cada um deles com pétalas extremamente delicadas e perfumadas e belas e multicores e extremamente maravilhosas. Eu estou vestindo eles lá, e você tem muito mais valor do que os lírios do campo. Então, gente, ele está dizendo, se você quer essa segurança, eu repito para você, confia no Senhor e pratica o bem. Assim habitarás em paz na terra e te nutrirás com a fé. Ah, quanta gente desnutrida neste mundo, com o bolso cheio de dinheiro. Quanta gente desnutrida, quando os músculos estão bem exercitados, e eles têm uma apresentação física belíssima, eles são fortes, resistentes, jovens, corpos belíssimos, mas estão espiritualmente desnutridos, miseráveis, famintos, porque esperam as coisas só neste mundo, ligam-se apenas aos valores materiais, e a Bíblia diz, se nós esperarmos por Deus só entre o nascimento e a sepultura, somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós esperamos e cremos em muito mais. Nós sabemos com todas as letras que o mortal será revestido do imortal, e que a glória é nossa, Ele nos deu, e cabe a gente agora confiar no Senhor e fazer o bem. Aí você diz, mas o que é o bem? O bem, eu te pergunto, o que é bem para você? Começa por aí, simples assim. Aquilo que você quer que façam a você, faça pelos outros. Amém? Então você quer ser bem tratado na família? Aí você crendo no Senhor, porque olha, tem que ter coerência para andar com Deus. Eu não posso confiar no Senhor se eu sou do mal, se eu torço contra as pessoas, se eu detrato as pessoas, se eu acuso todo mundo, se eu não sou benigno para com quem precisa de ajuda, se eu tranco a minha mão ao invés de abri-la, se eu nego um sorriso, a alegria para os outros, é completamente incoerente. Porque, primeiro, eu não posso confiar em quem eu não conheço. Se alguém confia em quem não conhece, está entrando pelo caminho do bobo, pode ser vítima fácil, porque o desavisado com esse simplismo todo, ele se torna presa fácil de muita gente que está querendo enganar. Então, o simples passa e sofre a pena, é o que diz a Bíblia. Então, eu não posso confiar em quem eu não conheço, eu tenho que conhecer para confiar. Então, para confiar no Senhor, eu tenho que conhecer o Senhor. E a proposta é: conhecei e prossegui em conhecer ao Senhor. Mas quando que eu o conheço? Porque se eu disser que eu o conheço e não tenho compromisso de obediência com a sua palavra, está dito lá, eu sou mentiroso e a verdade não está em mim. Se eu digo que eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, sou mentiroso e a verdade não está em mim. Estou lhe citando Bíblia. Isso implica dizer que para confiar no Senhor eu preciso conhecê-lo,
E para conhecê-lo eu preciso obedecer a sua palavra. E à medida que eu obedeço a sua palavra, eu o conheço cada vez mais. E aí, o bem precisa ser necessariamente praticado por mim. Por isso ele diz: confia no Senhor e pratica o bem. Mas é óbvio, porque se eu não conhecer, eu não sou capaz de praticar esse bem, porque existem forças contrárias em mim. A carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Por mais consciência que você saiba que precisa praticar o bem, mas o egoísmo vai te possuir, a avareza vai te dominar, você vai receber e vai dizer: é todo meu, nada de ninguém. Mas o bem compartilhado, a gente tem maior paga do nosso trabalho, mas a gente não quer saber disso. A gente quer acumular apenas para nós mesmos. O egoísmo, a vaidade, a avareza vai tomando de conta, e Deus nos chama para a gente abrir a mão, mas a gente só quer fechá-la. Então, o que ocorre? Muita gente hoje não confia no Senhor e não pratica o bem porque não tem compromisso de obedecer a Deus. Mas quem tem esse compromisso entra pelo caminho do bem. Então confia no Senhor, pratica o bem, e o mais, fica tranquilo que virá. Você vai habitar em paz e você vai ser alimentado. Agora você vai ser alimentado como? Você não vai ser alimentado apenas de pão material. Porque olha, você sabia que você não é nutrido, você não é alimentado apenas com pão material? Você é nutrido com esperança, você é nutrido de alegria, você é nutrido de paz. Você é possuído por uma quietude de alma que te dá completa segurança. Você, vivendo pela fé, você vive de um modo até certo ponto assustador para alguém que olha e não entende nada, porque o espiritual ele discerne bem tudo, mas ele por ninguém é discernido. Eu me lembro de alguém que um dia chegando para mim e disse: eu não sei o que é que você está esperando. Um parente bem achegado, eu sabia que ele tinha toda a intenção de me ajudar, ele queria de alguma forma abrir os meus olhos na ótica dele. Era gente de um vínculo familiar muito forte, e ele chegou e disse: eu não estou entendendo nada, porque você já deveria ter feito isso, ter tomado essa posição, você está esperando por quê? E eu sabia por que estava esperando, porque eu estava esperando e confiando no Senhor. Quando a minha vitória chegou, ele não teve o que dizer, ele teve que calar, ele teve que silenciar, ele teve que reconhecer a graça de Deus na minha vida, porque Jeová dos Exércitos tem um tempo para fazer cada coisa na vida da gente. Ele tem uma vontade boa, perfeita e agradável para com cada um de nós. Você quer abraçar essa proposta? Vontade boa, perfeita e agradável é sua, é minha, é nossa. Pise firme. Seja valente na fé. Na confiança em Deus, seja extremamente valente, como foram Sadraque, Mesaque e Abednego. Não é o fogo, você vai ser jogado no fogo, sim. Se é o fogo, eu irei, mas tem uma coisa: eu não vou me curvar, eu não vou abrir mão, seja para o que for,
eu estou aqui de pé e não vou me curvar. Quem confia no Senhor precisa se manter firme no propósito de adorar somente a Deus. E eles foram até o fim. Confiaram no Senhor, e o Senhor apagou a força do fogo e livrou os seus filhos, e eles foram exaltados e viveram firmados na fé. Esse é o Deus que vem nos nutrir. Ai de nós, não é? Se a gente vivesse só de pão, de alimentos, de degustações. Quando enche aqui, se entrar mais alguma coisa, você vai vomitar. É ou não é? Porque tem um limite. Mas, gente, caminhar com paz, cheios de esperança, é ser verdadeiramente alimentado. E uma vez assim alimentado, cada vez a gente prossegue mais no caminho do bem. Por quê? O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo é o próximo. Amar o próximo. Então esse amor, à medida que a gente o pratica, a gente vai crescendo cada vez mais. Você quer crescer? Pratica o bem. Eu fiquei muito feliz, faz mais ou menos um mês, que um dos irmãos aqui nos deu uma fotografia para a gente fazer o seu cartão de membro. E depois foi tirada a fotografia dele através do celular, por meio eletrônico, para colocar no sistema, e a fotografia dele ficou lá em casa. E uma pessoa que foi lá, quando viu aquela fotografia, ela disse: esse irmão, o senhor conhece? Eu digo: sim. Ela disse: gente muito boa, como ele me socorreu, como ele me ajudou, como ele foi presente nas minhas necessidades. Isso honra a Deus, não honra? Ou se alguém vê a sua fotografia, diz o que de você? Diz alguma coisa? Pense nisso. Quem é você? Para a sua vizinhança. Quem é você para as pessoas mais próximas? O porteiro do prédio. Quem é você para aqueles que abrem o portão todos os dias, para você entrar e para você sair? Confia no Senhor e pratica o bem. Essa comunidade só fará diferença no bairro, na cidade, nos lares, nas ruas, quando a gente, além de confiar, andar de acordo com o que Jesus andou. Ele andou fazendo o bem. E você, e eu, e nós, que somos as mãos de Cristo aqui, os pés de Cristo, o corpo de Cristo, cada um aqui é membro do corpo de Cristo. Como mão de Cristo, você tem se estendido para ajudar alguém? Ou você não vê necessitados? Você está fora do país, do mundo. Segunda coisa, verso 4: deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Olha que bênção! Ah, meus queridos, aqui a gente pode até deixar para um outro domingo, porque a gente precisa viver feliz. Você precisa de ter sorriso.
Você precisa ter vibração, coisa boa, coisa positiva. Você não tem que amanhecer o dia e ficar querendo trancar tudo para que não apareça o sol na tua vida. Você não tem que ficar trancando portas, você tem que abri-las e tomar sol na cara e ver o vento bater e sentir a brisa suave e enfrentar a realidade renovado. Afinal de contas, enquanto você dorme, Deus está renovando as tuas energias, as tuas forças. Ele está te protegendo. Jesus disse: o Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Há uma mão divina estendida, te ajudando, te socorrendo, te protegendo, te fazendo ir e vir. Porque sem Ele você não poderia absolutamente nada. E você precisa sorrir por causa disso. Você não tem que lamentar nada. E quando você conhece profundamente a Deus, anda com Ele, escuta a sua voz, segue os seus passos, o imita através do exemplo que Ele deixou. Quando você é obediente desta forma, você começa a ter um olhar límpido para a vida, e você começa a enxergar as coisas com muito mais sublimidade, com muito mais esperança, com muito mais força, e você vai com essa exuberância de Deus em sua vida caminhando, e a sua vida passa a ser como a luz da aurora, brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E aí você olha para o amanhã, segunda-feira. Como é que a gente vai enfrentar a segunda-feira? Enfrenta com um sorriso, acorda, te cuida, te arruma bem maravilhosamente o quanto você puder, e parte para a caminhada de cabeça erguida, confiando no Senhor, disposto a socorrer quem aparecer, e você vai se deleitar no Senhor, e Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. O que é que você quer? O moço estava lá com 40 anos. Quantos anos tinha lá o paralítico de Betesda? Quantos anos? Hein? 30 e? Quase 40 anos. E Jesus chega para ele: e aí, tu queres ser curado? Ele quer que você coloque esse desejo do coração como motivo de oração nas mãos dele, aos ouvidos dele, se prostre diante dele, e ele está dizendo que terá todo o prazer de atender o teu desejo. Porque quando a gente o conhece, os desejos da gente passam a ser os desejos dele, porque assim como ele é santo, a gente vai se santificando. Então você não vai pedir a morte de ninguém, o mal de ninguém, você não vai ambicionar as coisas, você vai sim trabalhar com objetivos, com metas, estabelecendo com sabedoria os seus objetivos e as suas finalidades. Você vai ser uma pessoa extremamente cuidadosa, vai fazer as coisas com muito mais carinho. Se você lava carro, esse carro vai ficar melhor lavado. Quando você tem esta boa vontade, esses olhos positivos para a vida, tudo que você puser as mãos para fazer, a Bíblia diz que o Senhor abençoará, e Ele confirmará até o teu caminhar, até os teus passos. Tem pessoas pensando que Deus só o vê quando eles entram pela porta do templo. O nosso trabalho aqui é para dizer que o templo é você, não é essa casa aqui. E como tal, a bênção está contigo. Mas eu vou buscar a bênção anda atrás de quem obedece e confia no Senhor. Bondade e misericórdia
me seguirão. Vem atrás de mim, de você. Quando você vê alguma proposta do Evangelho, dizendo tem que ser aqui, tem que ser aqui, tem que ser aqui, não pode sair daqui, é mentira, não é Evangelho. É armadilhas humanas. O nosso mestre é Jesus. O nosso guia é Jesus. O caminho, a verdade e a vida é Jesus. Quem nos guia em toda a verdade é o Espírito Santo de Deus. Nós somos simplesmente semeadores desta verdade. E essa verdade entra no teu coração e a festa é tua. Entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Amém? Então, gente, poderia fazer uma viagem aqui. Alegria é tudo que os crentes em Deus precisam ter. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, regozijai-vos em Deus. E depois, essa tem que ficar para depois. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, Ele fará. Ah, meus queridos, tem coisas que a gente pode, mas tem coisa que a gente não pode fazer nada, tem só que confiar. Tem coisas na Bíblia que o próprio Deus disse, essa batalha aí não é vossa, essa é minha. Vocês vão ficar só olhando e vendo o que eu vou fazer. Vocês não precisam mexer uma palha. É só ver, é só olhar, é só se alegrar, é só confiar, é só celebrar. Porque vocês não podem abrir o mar vermelho, porque vocês não podem guiar um navio que está perdido no meio da tormenta, porque vocês não podem fazer nada absolutamente diante da fornalha ardente. Isso é comigo, essa questão é minha, vocês vão ter que entregar isto a mim. Às vezes é uma enfermidade que a medicação não resolve, que os médicos desenganam, que todos dizem não há solução. E aí ele diz, deixa comigo, tudo é possível ao que crê. É por aí, gente, descansar nele quando mais está agitado, é uma experiência que faz a gente crescer. Eu confesso a vocês que foi exatamente no meio das piores tormentas, e olha que teve uma tormenta que durou 6 anos, eu a enfrentei. Parentes vieram de outra cidade e disseram, puxa vida, você está em pé. Eu ouvi isso da boca do meu tio Alfredo. Ele veio de uma cidade para outra só para me ver, mas ele esperava que eu tivesse no chão, caído. E ele me encontrou na calçada. Ele olhou. Ele disse, você está em pé? O pastor Maurício disse, isso é um drama. Outro chegou para mim e disse, quando eu penso em você, eu me canso. Esse eu fico cansado quando penso em você. E eu disse, eu estou aqui de pé. Eu me lembro que ao meu tio Alfredo, eu digo, quem anda com Deus não se atrapalha. Mas eu também me lembro quando eu me prostrei diante de Deus e disse, Deus, não deixe eu me decepcionar com o Senhor. Porque se ruiu tudo. O Marcos Vinícius, companheiro de trabalho, disse, eu não acredito que é você. Eu só acredito que é você porque eu estou vendo seu óculos. Ele tentou amenizar.
e pegou assim e disse: eu só acredito que é você por causa do óculos que eu estou pegando. Drama, gente. Mas foi no meio dessa tormenta que eu tive as maiores experiências com Deus. Foi no meio dessas tormentas que durante os anos, eu lembro-me que durante a meia-noite, a mudança de anos, eu passei algumas vezes com o rosto no pó, mas o coração aquecido de alegria, vibrando em Deus, escrevendo e registrando aqueles momentos, os quais eu posso reler até hoje. E Ele conduziu a nossa vida até aqui e vai continuar conduzindo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Seja do bem. Eu queria buscar alguns exemplos agora, garimpar alguns exemplos para fazer esse fechamento. Fica para depois, vamos encerrar. Eu quero perguntar: tem alguém aqui que ainda não entregou a sua vida ao Senhor e quer fazer agora, a exemplo daqueles dois que já vieram? Tem mais alguém? Mais alguém? Você quer entregar o seu caminho ao Senhor? Você quer dizer: tem tanta coisa que eu não posso, mas eu vou entregar a Ele, porque Ele fará o que eu não posso. Alguém aqui deseja? Você quer? Se você quiser, essa oportunidade está aberta, porque Ele está dizendo, encerrando: confia no Senhor e pratica o bem. Assim habitarás em paz na terra e te nutrirás com a fé. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amém? Igreja Assembleia de Deus. Harmonia.